Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que nos ensina. Bem-aventurado aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor. A palavra diz, são aqueles que, ainda que corram, ainda que estejam, segundo sempre a verdade, que é um escudo e broquel, não se cansam, não se fadigam. A palavra diz que são aqueles que sobem como que águia, aqueles que perseveram sempre, dando a honra e a glória daquele que é digno, do qual ele não divide da sua glória com os meros mortais. Assim a palavra nos ensina. Mas há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, aqueles que descansam no Senhor. Descansar no Senhor, jamais duvidar da sua providência, do seu zelo, do seu cuidado. Mas na verdade, aqueles que estão no Senhor não estão acomodados, estão sempre a fazer aquilo que o Espírito nos diz, estando na vigilância, estando sempre na oração. A palavra diz: oreis para que não entreis em condenação. Todo aquele que persevera em oração está em comunhão para com Ele, está a orar. Jesus sempre se ausentava daqueles que o seguiam a orar para com o Pai. E assim, quando ali ele estava a proceder no anúncio do arrependimento, do Evangelho, assim como as libertações, as curas, ele estava pleno do Espírito, sendo a própria verdade, o Deus Altíssimo que concedeu o unigênito do Pai, o primogênito de toda a criação e ressurreição para todo aquele que nele crê, estava sempre buscando a vontade do Pai e não a sua. Embora sendo a própria verdade, não se pode negar a si mesmo, nos ensina que devemos fazer a vontade do Pai, que disse: este é meu filho em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho é aquele que nos ensina. E de anunciar o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor, daqueles que permanecem fazendo a perfeita e agradável vontade, aonde não há divergência, uma vez que estamos em unidade com aquele que se fez Deus único e verdadeiro, um corpo preparou, aquele que nos ensina. Desde que saí do Egito, venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, a tenda de encontro de Davi. Assim como a serpente foi levantada no deserto, é necessário que o Filho do Homem fosse levantado, a natureza divina, gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito, chamado Filho do Homem, a natureza divina, pois não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. E ele é fiel e nos sustém dia após dia, segundo nos ensina: se vós estáis em mim e eu em vós, sejais meus imitadores, sejais santos, sejais justos, se é que vós ainda tenhais o meu Espírito. Assim nos ensina o Senhor. Por isso, bem-aventurado aqueles que permanecem quando seu Senhor vier os apanhar
fazendo não a própria vontade, mas a vontade daquele que nos recrutou para uma boa obra, sendo somente possível através daquele que é o elo da perfeição, porque aquele que rejeita está sempre armando as suas próprias ciladas, que são inevitáveis e acabam caindo nas suas próprias ciladas. A palavra diz: deixai-vos, são guias de cego, um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão na cova, porque na verdade obra meramente humana, seus pés uma hora são ligeiros para escorregar-se, assim como seus joelhos são vacilantes por depositarem a confiança em seu próprio braço. Acaba o Senhor os desfalecendo. A nossa confiança está no Senhor, que é o braço forte, sua mão poderosa, aonde não há quem possa escapar daquele que é a ira e a vingança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.